Da Mira do Amor tá de volta, né? Claro que você tá sentindo falta daquele garoto tatuado, quer dizer, mais do que eu, né? De piercing, de brinco, com aquele bigode charmoso, que é o André Nadler. Ele tá agora num outro projeto, fui trocado, né? Mas a vida é assim, as cartas vão mudando conforme o jogo. Mas André, beijo, você mora aqui, né? Graças a ele existe o Na Mira do Amor. E aí, para ficar no lugar do André, nós temos ela, Karen Rios. Seja bem-vinda, Karen. Tá? Obrigada. Então vamos lá agora nessa nova fase do Na Mira do Amor. A gente vai arrochar com vontade, com jeito, com carinho, né, os nossos convidados. E hoje, nesta nova fase, nós temos um cara, eu até escrevi aqui porque é muita coisa. Publicitário, músico, cantor, compositor, produtor musical, ator, um verdadeiro artista. Ele, nada mais, nada menos do que Erlanes Duarte. Olá. E aí, tudo bem, Erlanes? Tudo bem, Luciano. Seja bem-vindo ao Na Mira do Amor. Muito obrigado, privilegiado por estar na estreia também da Karen. Também, né? Que bacana, prazer estar aqui com vocês. Ah, que isso, o prazer é nosso, né? A gente vai começar falando assim um pouco do teu currículo como profissional. Porque as pessoas vão te olhar e vão lembrar sempre do Moleque Tu é Doido, né? Sim. Claro que agora vem o 4. Moleque Tu é Doido 4. Bem aí. Exato. E aí, na música, né? A música se confunde com a minha vida, assim, porque é interessante que você falou, porque as pessoas hoje me conhecem muito pelo filme, né? Sim. Mas eu já tenho uma história na música que vem desde os meus 16 anos. Caramba. Então a gente vem nessa história e só no final de 2012 a gente envereda pelo cinema, se apaixona pelo cinema e a gente está até hoje tentando dividir essas duas funções aí, né? Mas a gente passou por vários grupos, por várias bandas, por vários gêneros que vão desde o carnaval, Sim, ao forró, ao São João, a seresta, ao arrocha. Então essa questão popular está muito na minha veia, assim, desde sempre, né? E sempre muito apaixonado pelo Maranhão, pelo que é nosso, pelo nosso regionalismo, e sempre com muito orgulho de tentar mostrar isso não só para gente, que a gente se conheça melhor, mas para o Brasil inteiro. Então, assim, até me perguntam às vezes o que você seria se não fosse músico. Eu não sei, eu acho que eu sempre fui artista e é isso mesmo, eu sempre foquei nisso e estou aqui até hoje, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Excelente pra gente. Karenzinha. E é muito legal porque, assim, eu já conhecia mais pelo filme, né? E aí, quando eu conheci o Jeg Folia, foi no carnaval de 2020, eu conheci. E aí, foi incrível, porque agora, quando chegou nesse carnaval, eu já tava, meu Deus, eu vou perder Jeg Folia esse ano. E acabou que eu tava trabalhando no dia que vocês apresentaram e eu não fui, mas eu fiquei muito triste, porque foi uma banda que eu realmente gostei muito de pular carnaval ao som de Jeg Folia. Que massa. E muita gente, né? Muitas pessoas foram embaladas, né, nos carnavais do Jeg Folia, porque além de ser uma banda muito famosa, muito tradicional dentro do carnaval maranhense, ela tem uma das músicas mais executadas do carnaval brasileiro de todos os tempos, que é a Dança do Jeguerê, do saudoso Raimundo Campos. Então, até brinco com as pessoas, vocês já levantaram muito a tromba, baixaram a tromba. Eu já cantei muito essa música, tenho certeza que você já ouviu em algum lugar, né? Aí a gente fala de carnaval, né? E aproveitando, passou agora, foi bem recente, né? A gente fala um pouquinho na parte do amor. A gente sabe que você está casado há quanto tempo já? Olha, já são 12 anos já. 12 anos, né? 12 anos. Você conheceu ela no carnaval? Não, na verdade não. Eu conheci ela, a Nayara conheci a Nay no meu bairro, que eu morei na Vila Esperança, né? Hoje eu estou morando na Vila Esperança, mas depois eu tive um primeiro casamento, depois me separei e aí fiquei morando no São Cristóvão e visitando a mãe e os parentes lá na Vila Esperança. Voltei de novo para o bairro de origem e conheci a Nay, né, minha esposa linda e maravilhosa, e com ela eu tive dois tesouros incríveis, que é o Pedro e a Sofia. Então, assim, são os meus tesouros, né, é a minha vida e tudo que a gente faz é para eles. Aí a gente fala assim, porque carnaval, folia, festa, beijos, amados, muitos. há 12 anos, e ela nunca sentiu ciúmes. Então, quando a gente se conheceu, ela já me conhecia como artista, né? Não só como cantor, depois para o cinema. Então sempre houve um respeito muito grande, um entendimento. É claro que o ciúminho sempre tem dos relacionamentos e tal, olha, cuidado, tudo, tem a questão do fã, mas ela entende muito isso, a questão quando a pessoa é fã e quer realmente, né,
não só autógrafos, hoje em dia são fotos, não tem mais Sim. autógrafo, né? Mas quando você está com boas intenções de conhecer ali aquela pessoa, aquele artista, acho que há essa separação assim muito interessante, né? Ou quando aquelas pessoas estão com segundas intenções, aí eu acho que tem aquela coisa da mulher de opa, peraí. Segura, não é desse jeito. Acho que tem um pouquinho disso também, mas tudo muito tranquilo, tudo muito bacana e ela entende muito essa minha profissão. Eu também nunca fui um cara, né, louco, bicho de estar... solto, né, nunca fui bicho solto, não, né? Até tava com o André agora há pouco. Mas eu sempre tive esse foco na carreira, assim, sabe? De fazer o meu trabalho, executar ele bem. Sim. Eu passo um carnaval inteiro sem colocar uma gota de álcool na boca. Caramba. E tal, porque eu sei que isso, né, interfere na voz, na minha qualidade vocal. Não sou um cara de estar bebendo também em todos os lugares. Tomo socialmente, se é que a gente pode dizer e tal, mas a gente tem essa preocupação com a carreira. Então, assim, eu acho isso importante sob o ponto de vista de ser profissional. Sim. Não que você esteja em algum lugar trabalhando e você não vá conhecer alguém interessante, tudo, mas eu acho que tem que ter esse compromisso, né? E o casamento, principalmente, é um compromisso mútuo das duas pessoas. Sim. Então, acho que a gente tem que ter esse respeito sempre. E ela te acompanha durante esses shows pra ficar de olho? Ela adora. Não é pra ficar de olho, não. Ela não fica de olho em nada. Ela curte pra caramba. Ela se solta dentro da multidão ali. Fica só? Isso, com minha irmã, com todo mundo. Tem aquela galera que vai pro carnaval, né, com os abadás. E aí a gente se encontra no início, a gente vai junto, e só no final que a gente vai se falar, porque tem todo um processo de passagem de som, tem o próprio carnaval que a gente faz, a apresentação, e só depois a gente desmonta os instrumentos e tal, a gente desce do trio, é que a gente vai se falar e tal, ou a gente estica para algum lugar, ou a gente vai lanchar também, que a gente adora comer, né? E aí a gente volta para casa e tal, a gente volta resenhando com os amigos também. Tranquilo. Mas em relação ao relacionamento de vocês, trocando já, você é muito ciumento com ela? Ou hoje é mais de boa? A Naya é linda, né? A Naya é maravilhosa, então rola de vez em quando assim um ciúmezinho assim, né? A gente tenta sempre controlar, claro, porque as pessoas falam muito que ciúme às vezes é insegurança, às vezes, ou então ciúmes é a demonstração de afeto, de amor. Eu acho que tudo funciona como um universo, ou seja, o universo funciona em equilíbrio, então você tem que ter esse equilíbrio, né? Uma relação é muito complexa, você tem duas pessoas, duas mentes pensantes, então assim, lógico que você vai ter atrito no dia a dia, não é impossível, né? A gente tem atrito consigo mesmo, imagina com outra pessoa, né? Então há sempre essa... Eu acho que quando há esse compromisso desde o início, essa responsabilidade, acho que fica um pouco mais fácil de lidar com esse relacionamento do dia a dia, né? Ela é ariana e eu sou ariano. Então, com ascendência em fogo. Ela diz que eu sou ariano falso, né? Porque eu sou muito calmo. Mas eu escondo um pouco mais. Ela já é mais estourada e tal. O ariano você conhece como é que é. Sim. É impressionante, realmente, né? Essa coisa do signo e tal. Mas ela diz que eu sou falso porque eu controlo mais, eu sou muito mais calmo, tá tudo certo. Às vezes tem situações extremas. Calma que vai dar tudo certo, então eu sou meio tranquilão, né? E ela não, ela já é mais estourada e tal, de falar e tudo, mas volta ao normal poucos minutos depois. Então a gente tem essa questão cada um com seu espírito, e é muito interessante isso. Mas a gente também gosta das mesmas coisas, eu acho isso muito interessante, porque se fala muito assim, você tem que ter... São né, como é que a gente diz? Me fugiu agora a memória. Os opostos se atraem. Eu acho que nem tanto, acho que são realmente, né, a gente precisa combinar, né? A gente precisa conversar sobre as mesmas coisas, a gente adora cinema, curte um cinema, então, enfim, e de outras coisas que a gente faz. Então, assim, acho que precisa combinar muita coisa também, sem né? dúvida nenhuma. A gente se vê um no outro e tal, para que você enfrente as batalhas do dia a dia, né? Então, acho isso interessante, essa divisão que a gente tem. Mas não é fácil dois arianos casados, não é fácil mesmo. Estou imaginando aqui. Até porque a questão dos opostos se atrai, uma hora vai gerar um atrito, os dois vão ter um atrito, entendeu? Um vai ter que abrir mão de outra coisa. E aí, às vezes, tu abrir mão de uma coisa que tu gosta muito, é difícil. Então, eu acho que realmente, para se relacionar com alguém e ter um casamento duradouro, um relacionamento duradouro, a pessoa precisa ser parecida contigo. Não em tudo, porque se a pessoa for parecida em ti com tudo, tu tá apenas te olhando no espelho. É verdade, com certeza. Então, precisa ter algumas coisas em comum. Porque às vezes tu não vai querer abrir mão de... Olha, a pessoa, um exemplo. Eu gosto muito de ir ao cinema. Aí já a outra não gosta. Então,
aí uma das duas vai sozinha, vai com os amigos, aí tem aquela questão de ciúmes, aí já mistura ciúmes, já Exatamente. mistura outros já abre tipos um de espaço coisa. para muita coisa. Então né? eu acho que é muito bom essa questão de, tipo, se encaixarem, sabe? Eu acho que precisa ter um equilíbrio na relação. E o amor, ele tem muito isso de você querer estar junto com a pessoa. Sempre, Então, assim, né? rola tal, né, você sair e tal, acho que tem relacionamentos, não, você pode sair com as amigas, com os amigos e tal, mas a gente gosta muito de ficar juntos. Então, quando a gente tem um tempo, a gente quer sair juntos. Sim. A gente convida os amigos, a gente sai com os amigos. Então, eu acho muito legal isso de você estar junto com a pessoa que você ama, com a sua parceira, com o seu parceiro, né? E tem isso também, tem os gostos. Ela tem gostos totalmente diferentes dos meus em alguns sentidos. Então, gostos musicais, a gente escuta de tudo, mas ela, pô, se você perguntar o que está saindo agora no YouTube no momento, ela está lá sabendo. Lá. Eu gosto, tipo, de, sei lá, Bartol Galeno, Reginaldo Rossi, às vezes eu escuto isso. Às vezes eu escuto um reggaezinho roots e tal, né? Ou escuto um rock brazuca anos 80. Eu gosto muito de ser eclético nesse sentido de musical. E são coisas diferentes, são coisas distintas, né? Mas às vezes ceder também é importante. Poxa, eu gosto de um lugar, poxa, eu vou contigo sim, claro, por que não? Nada, conhecer, né? Exato. E você gosta, pô, que coisa legal, tal, você passa aí também, então você vai. Eu acho que um dos segredos também é saber ceder também no sentido da relação. De tentar entender o outro, de tentar saber que as pessoas têm gostos diferentes, têm as suas vontades, têm as suas particularidades que você tem que respeitar. E tem que saber entender isso, né? Não dá para você querer impor o que você gosta a outra pessoa. São mentes diferentes, são cabeças pensantes. Então é sempre, claro que isso não é fácil no dia a dia, né? Dizer assim, é assim que funciona, existe uma fórmula que dá tudo certinho e tal. Não é assim, não é bem assim, né? Mas eu acho que se você tem essa consciência, as coisas ficam muito mais fáceis no dia a dia. Ainda mais dos dois lados, né? Sim. Porque como você falou, apesar de ela ser um pouco mais explosiva, um pouco mais agitada, oh, perdão, explosiva não, tá? Ela é explosiva, assim, pode falar. Ele que vai apanhar. Né? Mas assim, você também, eu percebo que ela também para pensar, como a Karen falou, dessa questão de você analisar, de você ponderar e dizer assim, pô, não vai custar nada eu ir com ele. Sem dúvida. Né? Vou dar um braço a torcer, até para conhecer, né? Sim, até porque assim, você vai julgando aquela coisa do preconceito. Né? Você deixa no limbo e acaba afastando o casal. Sem dúvidas. E não é só isso. Nós temos coisas muito importantes, nós temos prioridades dentro do relacionamento, nós temos as famílias, né? Exato. E a gente sempre brinca, tem que casar com a família também. Com certeza. Não dá para você ser um marido ou ser uma esposa se você não tem um bom relacionamento com a mãe, com o pai, ou com a sogra, com o sogro. É impossível isso. Não rola. Não rola. Né? No fundo as pessoas tentam, não, vai dar, não, pelo menos eu acredito, na minha humilde opinião, que não dá certo, porque você vai ter um convívio ali, né, constante. É claro que nem sempre dá para você amar de coração. No meu caso, eu tenho uma relação espetacular, tanto eu quanto ela. A gente tem famílias que nos acolhem, que nos apoiam, que é a nossa base, tanto da parte da minha sogra como a sogra dela. Então, a gente tem esse apoio familiar muito importante para o casal também, porque são nos momentos mais difíceis que você vê quem está com você. Né? São os poucos amigos que aparecem, que estão ali com você. E é a família, cara. É a família que vai ficar contigo quando tu adoecer, quando tu estiver no hospital, quando você estiver... E não é só isso não, quando você precisar de uma parte mais psicológica, você tem que ter pessoas que possam fazer parte do teu círculo, que possam te dar o teu apoio. E graças a Deus isso a gente tem muito, né? Que bom. A gente foi privilegiado nesse sentido. E aí a gente fala um pouco de cinema, né? Agora vem o Moleque Tá Doido. Moleque Tá Doido, égua doido. Exatamente. Já tem uma data para estrear? Então, é a pergunta de 1 milhão, você sabe disso. Todo mundo pergunta, cara, quando sai e tal. Eu disse, gente... Estava até conversando com o André nos bastidores aqui, que tem todo um processo de distribuição junto com os exibidores, que são os cinemas, as janelas de lançamento, né, a grade de concorrência que a gente fala, qual é a data que a gente tem que lançar, qual é o espaço que a gente vai ter nas salas de cinema. Então, hoje é uma preocupação muito grande nossa, porque a gente já está inserido nesse meio há alguns anos, e a gente conseguiu gerar uma expertise nessa questão de distribuição. E a gente sabe o quanto é importante você lançar na data certa, para que você tenha uma boa repercussão, para que você tenha o público no cinema. E a gente estava até comentando que houve essa questão da retomada de confiança das pessoas irem ao cinema depois da crise pandêmica, que foi uma crise que afetou não só pelas perdas humanas, mas pelo nosso psicológico. A gente ficou dentro de casa, e tudo, então foi todo um processo que a gente passou para voltar às salas, para voltar aos shoppings, para voltar a sair com os amigos e tudo. Então, assim, nesse sentido, a gente está quase batendo o martelo, né? Vou dar um spoiler aqui, ou a gente vai lançar nos meses de férias,
que é julho, Exato. ou no mês das crianças, que é outubro. Então a gente está batalhando muito para isso. A gente já tem a distribuidora nacional, que é a O2 Play, que é massa essa parceria que a gente conseguiu. Então tem que ser algo muito alinhado, porque não vai sair só no Maranhão, vai sair também em alguns lugares do Brasil. Que massa. Então, assim, o mais breve possível que a gente puder anunciar, a gente vai estar anunciando, se Deus quiser. E como é que começou esse projeto? Como é que surgiu o Moleque Tá Doido? Pois é, Luciano, foi no final de 2012, eu estava fazendo faculdade de Publicidade e Propaganda. Eu já tinha essa paixão pelo cinema, já fazia música, mas queria fazer alguma coisa no cinema. E aí, vendo os DVDs na época, que era a época de ouro dos DVDs, não faz tanto tempo assim também, não. Melhor pular essa dizer parte. que a gente é muito velho, não, final de 2012, pô. E aí eu via a questão dos making-offs e tal. E tinha coisas hollywoodianas que você, poxa, o cara tava com um ventilador embaixo do Super-Homem ali, então, sabe, é uma coisa de bastidores que dava para fazer. Pô, a gente tem que fazer um filme, a gente tem que fazer... Mas a gente precisava terminar esse filme, porque a gente sabe da dificuldade que é produzir um longa-metragem. Não é só no Maranhão, é no Brasil inteiro, né? Produzir cinema é muito difícil, muito oneroso, é muito desgastante. Não é algo imediatista que você tem em 1, 2 meses, é um processo, né, de meses, de anos. Sim. Então a gente precisava terminar de fazer. Então conheci uma galera na faculdade, já tinha uma galera que eu conhecia da música, que tinha uma veia artística. A gente juntou todo mundo e a gente conseguiu gravar o primeiro Moleque Tá Doido, né? 2012 para 2013, e aí a gente consegue lançar o primeiro filme em 2014. E aí, nesse momento, a gente já tem um filme que quebrou os recordes de cinema maranhense. A gente levou mais de 15 mil pessoas. Depois, 2 anos depois, a gente lança o Moleque Tá Doido 2, que é em 2016, né? E a gente é o 15º filme mais assistido em novembro de 2016 do Brasil. Caraca. Quando eu conto essa história é muito interessante porque é um fenômeno, né? Um feito do cinema independente. Sim. A gente não tinha nenhuma grande produtora, nenhuma grande distribuidora por trás. Quando a gente olhava a lista, era interessante, porque a 14ª posição era um filme que tinha 2.700 salas. A 16ª posição, que estava atrás da gente, tinha 2.500 salas. E a gente tinha 17 salas. Tá entendendo? Com o 10º. Então, assim, foi o Maranhão. Foi o Ludovio Senso. Foi o cara que foi pro cinema que colocou o Moleque Tá Doido no cenário do cinema nacional. E vale lembrar, né, que era a época do DVD genérico. Sim. Tem uma história que foram mais de 400 mil DVDs. Dizem, né, as más línguas que a gente tentou buscar as informações, que o CD genérico mais vendido da história foi Vingadores. E o segundo DVD da história foi Moleque Tá Doido. Tanto que ele estava rodando no Rio de Janeiro, São Paulo. Tinha pessoas que assistiram o filme lá nesses estados. Caramba, conheci o Moleque Tá Doido porque encontrei na banca aqui de CDs e tal, de DVDs. Caramba e tal, que massa e tal. É assim, é uma faca de 2 gumes. Né? Você não arrecada. Há todo esse debate, mas ele divulgou muito esse nosso trabalho. Então é uma faca de 2 gumes, mas é interessante esse processo do DVD ainda. Hoje não, né? Hoje você tem o YouTube, você tem as plataformas digitais, né? Os streams, né? E é interessante. Mas aí tem uma coisa mais oficial, né? Sim, sem dúvida. É muito melhor. E essa questão de patrocínio, de apoio dos órgãos? É sempre uma luta, né? O cinema maranhense depende desses parceiros, amigos, colaboradores, né? Mas graças a Deus, depois do primeiro filme, a partir do segundo a gente começou a ter um apoio através das leis de incentivo estadual de cultura também, das empresas que tiveram essa sensibilidade de perceber a importância de patrocinar o cinema. E hoje a gente já consegue fazer os projetos com um certo aporte, com um certo apoio. Ainda não é fácil, continua a mesma luta. Eu acho que é luta para todo mundo também. Sim. Mas a gente já conta com esses parceiros também, né? O quarto filme, a gente tem o Governo do Estado, a gente tem o Mateus Supermercados, a gente tem outros tantos parceiros que nos ajudam e a gente fica muito feliz de ter essa galera junto com a gente. A gente tem uma história da Karen. Não. Você vai ter que contar aí, de verdade, sério. Moleque Tá Doido lançou em 2014, Sim. certo? O primeiro filme. E aí eu tinha 12 anos, ia fazer 13, e o meu primo era um pouco mais novo, ele tinha 10 anos. Então a gente passava a tarde assistindo Moleque Tá Doido, porque ele amava. Então, não importava quantas vezes ele assistisse o filme, ele sempre se acabava de rir. E era pegada muito... Chaves, né? A gente já sabe o que vai acontecer, mas a gente ri. É muito bom. E eu acho muito interessante porque... Quando o pessoal vem de fora para fazer alguma coisa do Maranhão, não é como um maranhense fazendo. Verdade. Porque, além de exaltar a beleza do Maranhão, é muito engraçado. E, tipo, tem aquela leveza, sabe, do maranhense. Tem o nosso jeitinho. Isso. Quando vem o pessoal de fora para fazer uma coisa inspirada no Maranhão, não fica tão parecido, não tem a mesma graça, não tem as mesmas belezas quanto o filme Moleque Tá Doido tem.
E a gente tem uma responsabilidade maior, né, Karen? Quer dizer, não dá pra gente usar a licença poética pra dizer, olha, o cara pegou o terminal Praia Grande e foi até os Lençóis Maranhenses. Tudo bem que é legal pra novela, tem a licença poética, porque o cara quer mostrar as belezas, perfeito, é isso que tem que ser feito. Só que no nosso caso, como maranhense, eu não posso contar isso pro cara. Pera aí, Erlan, você sabe qual a distância de São Luís para Barreirinhas, não dá pra você fazer isso. Cara, mas a gente tem que vender o filme pra todo mundo, né? O filme é de todo mundo, as pessoas querem ver as belezas naturais. Mas é interessante essa responsabilidade e esse sentimento de pertencimento que o filme gera nas pessoas, né? É muito interessante. O cara tá assistindo um moleque, caramba, o cara tá passando no anil, eu conheço aquela igreja. Caramba, o cara tá passando na minha rua, minha mãe mora lá, meus parentes e tal. É muito legal essa identificação. E as nossas expressões, os atores até perguntavam no início, quando a gente estava ensaiando, cara, como é que eu tenho que falar? Eu disse, fala como tu fala na tua casa. Simples. Né? Fala como tu fala no dia a dia e tal. Não tem esse negócio de inventar, né? Então, pequeno, ele é igual doido. Fala do jeito que você fala. Então, eu acho que essa naturalidade, essa espontaneidade traspassa, né, do filme, e as pessoas percebem isso. Acho que isso é muito legal. E você falou do teu primo de 10 anos, tem essa identificação com as crianças, né? Crianças de 5, 6 anos, e tem esses relatos. Todo dia meu menino assiste aqui, todo dia tem que colocar o moleque que é doido. É impressionante, né, essa aceitação e como o filme chegou para essas pessoas. Aí você estava falando aqui em off sobre essa questão que você foi visitar uma escola. Pois é, cara. O primeiro filme, ele não foi feito, a classificação dele não foi feita para crianças, né? Ali um público acima de 12 anos, 14 anos e tal. E aí, só que houve esse amor das crianças, né? Essa recepção e tal, que foi incrível. Sim. E aí, foi numa das peças, a gente foi convidado para uma escola do ensino fundamental. E aí a gente chegou lá, estavam ensinando uma cena do moleque que é doido e tal. E aí, de repente, estavam lá, pô, que massa, tá... Pode falar a música? Pode, sim. Aí, de repente, soltaram a música. Puta que pariu! É a louca do Rio Anil, caramba! Então, isso nos incomodou, caramba, a gente está chegando num público, né, numa faixa etária, que a gente tem uma responsabilidade, né? E que a gente tem que amenizar, dar mais leveza a esse conteúdo, a esse filme, a esse roteiro, porque ele está chegando a mais pessoas, está atingindo mais pessoas. Daí a partir do segundo a gente começa a amenizar as expressões, porque tem expressões que são muito nossas, realmente, e tal, que a gente entende que é muito tranquilo, mas a gente tem essa responsabilidade. Então, eu acho que no quarto filme agora, a gente tem uma certa maturidade. A gente tenta manter a essência do Moleque é Doido, que é esse humor meio politicamente incorreto, e a gente sabe que, né, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso hoje em dia, porque as coisas vão se transformando mesmo, o momento é transformador, é desafiador também, a gente está tentando se alinhar a todo esse mundo, tentar entender, mas sem perder a leveza, sem perder o humor. Claro. Eu acho que o humor deve permanecer. Eu até faço uma analogia meio grosseira que antigamente a gente escorregava na casca de banana e aí a gente caía, quem estava passando começava a rir da gente e a gente ria porque a gente se permitia, era uma situação estranha. E hoje em dia a gente cai e aí o cara, tá rindo de quê? Né? O quê? Tá achando engraçado o quê? E a gente não se permite mais. Eu acho que essa leveza, ter sempre o bom humor, é muito importante para a nossa saúde mental, né? Então, e foi o que salvou, a arte salvou a gente durante a pandemia, que a gente estava num momento muito delicado, né, de muitas perdas, muito denso, muito pesado, e foi a arte que nos salvou nas opções de filmes, de teatro, de peças que a gente via na internet, enfim, então, na televisão. Então, eu acho que manter esse bom humor, trabalhar para isso é sempre muito bom, e a comédia faz parte desse processo, né? Pessoas que mandam mensagens dizendo, olha, você me ajudou a sair de uma depressão. Fui assistindo o Moleque é Doido, sabe? Esquecendo dos problemas. Então, a comédia faz parte desse processo. E é muito importante ter um filme mais maduro, conversando com esse público, sem perder essa essência do Moleque é Doido, e fazer com que as pessoas se permitam rir, curtir, ir para o cinema, que eu acho muito legal. Assim, o público maranhense é o que a gente escuta. Quando a gente faz exibições em comunidades carentes, né, a gente sempre leva o filme quando as pessoas estão vendo e quando as pessoas não estão vendo. A gente sempre faz esse trabalho. As pessoas sempre falam, caramba, é muito legal ver algo que é nosso, se ver na telona, porque a gente está acostumado a ver coisas futurísticas ou coisas que são de outras regiões, de consumir esses filmes. E a gente se vê é muito legal. Então imagina o maranhense ir por uma grande sala de multiplex e se assistir, se ver, sabe? Ver as expressões. Né? É muito massa isso, sabe? Então, eu acho que a gente merece assistir o quarto filme no cinema, numa sala de cinema, sabe? Com a nossa família, com a nossa galera, pra gente poder rir e poder se divertir. Então já sabem, nada de piratear o filme, pelo amor de Deus. Vamos parar de palhaçada, tá? Tem mais uma perguntinha. E também é muito bom que vocês estão direcionando para as crianças, porque vai meio que educando, sabe? E ensinando um pouquinho sobre o Maranhão para elas, sobre as gírias, porque
em novelas, geralmente eles não sabem usar as nossas gírias. Sai tudo, tipo, uma em cima da outra. E o jeitinho maranhense só a gente tem, ninguém mais tem. É verdade, cara. E isso é muito legal porque o filme funciona até como ferramenta sociolinguística, no sentido das expressões, das nossas lendas. Eu encontrei professores de história que falaram assim, a gente nunca passou tanto trabalho sobre a lenda da Serpente Encantada, por conta do filme, sabe? Por conta das histórias que a gente tem das lendas Dom Sebastião agora. Sim. Então, é uma redescoberta não só pra gente. Então, imagina, quando a gente começou a fazer a pesquisa de locação, que a gente andava pelas ruas do centro histórico, a gente começou a descobrir as coisas das igrejas, do que acontecia naquelas ruas. Então a gente ficou impressionado. Caramba, foi uma descoberta para a gente, quanto produtores, imagina para as pessoas. Né? Se conhecer as nossas lendas, nossas expressões. O nosso acervo arquitetônico, histórico, artístico é muito importante. Então, acho que o filme também cumpre esse papel, né? A gente é meio barrista, a gente gosta de mostrar o que é nosso, claro, mas a gente tem um potencial incrível, sabe? Quanto lendas, quanto histórias, quanto cultura, a gente é muito rico. E a gente tem que mostrar isso do nosso jeito, para que as pessoas entendam. E as pessoas estão comprando essa ideia, sabe? A gente tem fãs em outros estados, as pessoas querem ver, querem ouvir histórias do Maranhão. E o Moleque Doido está com esse sucesso todo por conta disso, porque é uma história interessante, mas fala da gente, fala do que é nosso. E eu acho que a gente também colabora com nesse sentido aí. E como é que é a relação de vocês? E assim, o que eu quero perguntar exatamente como é que é feita a escolha dos personagens, né? Então, os protagonistas, a gente já está com um grupo ali há muito tempo, né? Sim. Inclusive eu estava conversando com o pessoal do Rio de Janeiro, do Museu do Rio de Janeiro, que eles estavam falando dos artistas, né? Dos atores, eles serem há muito tempo com o mesmo personagem, né? Sim. Acho que só os Trapalhões faziam isso, tal, de ter o mesmo personagem há muito tempo, né? A gente está com uma franquia de 4 longas. Então eu acho que hoje no Brasil é uma das poucas franquias que chegaram a um 4º filme, né? Uma 4ª continuação. Então, mas no início eram músicos, artistas circenses, alguns atores profissionais, mas a maioria ali músico, né? Então a gente reuniu essa galera, a gente ensaiou bastante e a gente conseguiu juntar essa galera, treinar, né? Fazer os ensaios. E depois daí são atores incríveis hoje, que a gente tem o maior respeito, e virou uma família de amigos, que a gente sempre que se encontra é o maior papo, é a maior graça, é a maior alegria, e a gente quer estar junto sempre. Então não rola esse negócio de bastidores de um odiar o outro e tal, um não gosta do outro. É sempre, e a gente constrói esse ambiente dentro dos bastidores. Vocês sabem, são profissionais. É importante que esse clima de amizade, de respeito, ele não só fique aqui, né, explícito aqui, mas também nos bastidores. Você precisa trabalhar bem, você precisa ter um profissional legal do seu lado, sabe? Que queira somar com você, né? E a gente costuma ter um cuidado muito grande nas gravações, para manter aquele ambiente legal. Até porque eu sempre falo, humor, comédia, você tem que estar bem para poder fazer as pessoas rirem. Não dá para você chegar lá para baixo e tal e dizer que vai sair tudo bem, né? Então tem esse clima, tem essa escolha dos atores, e foi uma escolha acertada, assim, sabe? Hoje são grandes nomes que a gente tem, e é muito legal quando a gente chega nos shoppings, Luciano e Carmen. E a gente até brinca. A gente chegou uma vez num dos lançamentos do filme e estava completamente lotado o shopping, né? E disse, caramba, tá todo mundo aqui para esperar a gente, cara, que nem é nem um ator da Globo e nem um ator hollywoodiano. A gente é bem ali do Maracanã, do São Cristóvão. E tinha esse respeito das pessoas, esse carinho, sabe? Pô, são atores mesmo e tal. A gente respeita muito isso e a gente fica muito grato, assim, agradecendo a Deus e ao público maranhense que comprou essa ideia. Comprou a ideia do filme e que divulga. Alguém fala assim, Pato, quer conhecer como é que é meu Maranhão, como é que eu falo? Manda o cara, né? O pessoal assistiu na Austrália, em Portugal, manda, sabe? E é muito interessante isso. É assim que a gente fala. Ó. Aí o cara, é interessante que a gente, às vezes, teve uma vez que a gente exibiu no Rio Grande do Sul, e o cara falou, cara, esse filme é muito engraçado, é muito massa. Mas o que é a louca do Rio Anil mesmo, gente? Tem algumas coisas só nossas, né? Tem algumas coisas, expressões que só nós entendemos. E que a gente tem que explicar, não, foi um meme muito legal da época do Orkut e tal. É mesmo, estou te falando, foi o nosso primeiro grande meme e tal. Então as pessoas às vezes não entendem, a gente tem que explicar, porque são coisas muito nossas, assim. Mas de uma maneira geral, o roteiro é genérico, as pessoas entendem, né, situações engraçadas, e por isso esse sucesso todo. É, porque a gente fala assim, fala muito de humor, né? E humor tem, com certeza, a ver com amor, né? Até rima. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, para ti, qual a importância do gênero que você escolheu para fazer filme correlacionado aos sentimentos do coração? Eu acho que falar com todos os públicos, sabe? Eu acho isso muito legal. Você tem dentro de uma sala de cinema o pagodeiro, o roqueiro,
O seresteiro, o cara que curte o reggae, o cara que tá com a família dele, namorado, namorada, esposa, filhos, todo mundo ali, sabe? Assistindo um mesmo filme, se identificando com ele de alguma forma. E é isso que os quatro protagonistas passam, essa amizade, esse amor de se verem em situações inusitadas, absurdas, mas eles estão ali juntos o tempo inteiro. Eles se permitem, então assim, existe às vezes até expressões meio pesadas, quando eles falam às vezes com a Guida, com o Sorriso, com o Nikima, com o Erlandes, mas existe a permissividade porque há afetividade. Então é isso que os amigos fazem. Os amigos se permitem. A gente brinca, a gente tem brincadeiras que a gente não poderia fazer em público, mas a gente faz com os nossos amigos. É aquele cara que te pede uma roupa emprestada, nunca devolve. É aquele que fala na tua cara. Mas é porque existe o amor, existe o respeito, existe essa permissão, né? E eu acho que o filme passa muito isso. Por mais que tenha a comédia, que tenha um Maranhão, mas o amor, no final das contas, da amizade, da superação, deles estarem juntos ali para o que der e vier, isso fica muito claro e evidente. Assim, por isso que emociona da criança ao idoso. Acho que é uma mensagem muito bonita que o Moleque Tá Doido consegue passar e a gente consegue trazer isso novamente no Moleque Tá Doido 4. Eu já assisti, claro, né, 1000 vezes. Eu sei que eu sou meio suspeito de falar, mas a gente faz uma grande homenagem ao Maranhão. Eu acho que, mais uma vez, o maranhense vai se emocionar, porque ele vai ver a sua terra ali em destaque, e dessa vez a gente vai estar em mais lugares, em mais estados. Eu acho que isso é muito bonito, é motivo de muito orgulho. E a gente faz uma grande homenagem ao fã, ao cara que acompanha o Moleque Tá Doido, sabe? Ele vai se ver em todos os outros filmes, e a gente tem um final épico que as pessoas vão amar. Eu sei que não dá pra gente dar muito spoiler, mas eu já tô aqui assim, me cara, vai valer o ingresso, vai valer a pena você ir, porque você vai rir e você vai se emocionar por esse amor, por essa homenagem que a gente vai fazer para todo mundo. Assim, eu espero que as pessoas gostem, porque foi feito com muito carinho. Então é isso aí, infelizmente, né, a gente vai chegando ao fim. Se você quiser deixar um recado, um convite para a galera que assiste a gente, né, para ir assistir o filme, alguma mensagem de vida, alguma mensagem de amor, né, pode ficar à vontade, aquela que Claro. Luciano, muito obrigado pelo convite, a Karen, é um prazer estar aqui com vocês. Foi muito legal poder falar não só da nossa história profissional, mas da parte mais pessoal também, de vida, de família, e é muito importante isso também, que a gente possa contar um pouquinho da nossa história. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Claro que eu tenho que expressar sempre o meu amor pela minha esposa Nayara, pelos meus filhos Pedro, Erlandes e Laura Sofia, que são os meus tesouros também, a minha família, minha base, meu tudo. Obrigado aos fãs do Moleque Tá Doido, obrigado às pessoas que têm esse carinho com a gente, todos os maranhenses. Eu fico muito feliz de receber esse carinho nas ruas, muito privilegiado, porque não é todo mundo que consegue ser acolhido dessa maneira. A gente sabe de todos os problemas, de todas as variantes, mas obrigado de coração. Eu não consigo dar para vocês ainda a data de Moleque Tá Doido 4, me desculpem. Mas é esse ano, é nos próximos meses, pode ter certeza, você vai poder curtir o Moleque Tá Doido 4, Morreu Maria Preá. Morreu Maria Preá, que é uma coisa muito nossa, nos cinemas, com certeza. Faltam em alguns meses aí, 3 a 5 meses, a gente vai ter o Moleque Tá Doido, se Deus quiser. Obrigado de coração, viu, gente? Nós é que agradecemos. Obrigado, Luciano. Você vê que o Luciano tem uma voz encantadora, que é muito. André, que é isso, André? Contou ele. André, a gente se apaixonou, Caraca, André, tá aí, ó. Já e não é impostação, não. Cadê lá de fora? E aí, Erlandes, tudo bem? E aí, cara, tudo bom? Pô, massa, parabéns. Obrigado mesmo. Você quer deixar um recadinho pra galera que segue a gente? Galera, desculpa, cara. Recadinho de amor. Eu quero primeiro agradecer, porque esse primeiro programa, esse primeiro momento que eu tive com Na Mira de Amor foi muito interessante, tirei algumas dúvidas, foi uma conversa muito gostosa de se ter, porque foi uma troca muito boa, porque eu não sou muito chegada a filmes, porém filmes de comédia me ganham muito, tanto a comédia quanto a comédia romântica me ganham muito. Então eu acho que foi muito interessante esse convite esse programa acontecer nesse momento e com essa pessoa especial. Obrigado. Muito obrigada. Então você já sabe. Você uma salva de segue palmas para a estreia de Karen. E você que segue, que acompanha a gente no Na Mira do Amor, né, mesmo sem André,
Tudo bem, André, tomei teu lugar. Olha aí, viu? Mas ele está aqui. Tá, sim. Ele está presente. Não em espírito, mas assim, pessoa. De verdade, em carne e osso. De corpo presente. Exato. Então acompanha a gente, vai no canal do YouTube do Imirante.com, clica aí, compartilha o vídeo, tá? Manda também, não deixa de mandar as tuas sugestões, as tuas dicas, as reclamações, Suas mensagens. as suas mensagens, né? E aí, vamos só agradecer mais uma vez o Hermanes. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por abrir a tua vida, por falar do filme, falar de todos os projetos que você tem, né? Não só do filme, mas a música também, viu? Então, promete, hein? Quando tiver a data... Vou voltar aqui pra gente falar então dessa estreia. Aí. Pronto, Olha combinado. aí, promessa. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.